Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia do Questões da Vida Real e nós vamos estar fazendo uma reflexão sobre as consequências da pandemia. Mas não é uma consequência comum, nós vamos estar falando de coisas que normalmente as pessoas não comentam por aí. Então, fica comigo até o final e se você gostar, dê o seu like, se inscreva, aperte o sininho lá e para receber novas notificações de quando eu soltar um vídeo novo, beleza? E que isso possa te ajudar a compreender os outros, né? Esse é meu objetivo, ajudar as pessoas a entender a situação de um outro ponto de vista diferente. A pandemia ela trouxe questões silenciosas, vamos assim dizer. As pessoas não estão falando na gravidade que foi o estar em casa, fechado. As pessoas não estão falando na dificuldade de conviver com sua família. As pessoas não estão falando na dificuldade que foi não estar entre amigos. Não estão falando sobre a dificuldade que foi não estar nos seus templos religiosos, não poder comungar com seus irmãos. E quando isso aconteceu de ser liberado, está sendo feito a conta-gotas. Eu vou dar um exemplo disso. Eu sou cristã, eu cresci no meio evangélico, nas igrejas, e durante anos, em toda a minha vida, eu fui ensinada que não importasse a dificuldade que houvesse, nunca deixasse de seguir, de estar na igreja. Eu fui ensinada que Estado e igreja não se envolvem, são ambos separados, é um Estado laico. E de repente, por causa de um vírus, ou simplesmente fecharam os templos. As pessoas foram impedidas de irem às igrejas. E os nossos líderes ficaram calados. Vocês têm uma noção do que isso pode acontecer na estrutura mental e emocional de uma pessoa? Não pensem que eu sou desumana, não é isso. Eu lamento profundamente as pessoas que perderam entes queridos o ano de 2020 e 2021. E eu lamento porque a morte ela não tem doença de estimação. A morte, quando ela chega, ela machuca. Então, eu lamento para todas as pessoas que estão me vendo aqui e que tiveram um ente querido levado, seja pelo vírus ou qualquer outra coisa. Eu lamento profundamente, que Deus console o seu coração e o de sua família. Mas a realidade é que nós ficamos aqui. A minha geração, então, foi talvez a mais bombardeada e a mais sofrida, porque nos tiraram o chão debaixo dos nossos pés. Cada um da sua maneira teve um baque violento. E isso não tem a ver com a questão de finanças, tá? Muita gente perdeu tudo o que tinha. E eu quero que vocês comecem a entender que as consequências disso, ela vai muito mais além. A minha geração, por exemplo, nós tínhamos uma estrutura, nós tínhamos um ritmo. Então, são mais de 50 anos vivendo um ritmo, uma estrutura, nós tínhamos uma rotina emocional, uma rotina de trabalho, uma rotina de reuniões. Nós tínhamos totalmente a liberdade. E fomos ensinados a conviver com essa realidade. Nós fomos ensinados a viver e a sermos livres. E de repente isso foi tirado. As famílias não conviviam mais. Tem muita gente que diz que a pandemia ela teve a habilidade de reunir as famílias. Eu queria tanto ficar feliz por dizer que 90% disso é verdade, tá?
Mas como é que você consegue ser feliz quando você foi ensinado e estruturado por família, por igreja, por escola, que você tem que trabalhar, produzir para dar o sustento à sua família? Aí você tinha um horário de saída de casa e um horário de chegada. Filhos só à noite ou finais de semana. E de repente você é obrigado a ficar dentro de casa e conviver 24 horas com uma esposa, com um marido, com filhos, com irmãos. Pessoas que você já não estava mais acostumado a conviver tanto tempo. Pessoas que tinham toda uma estrutura de trabalho e foi vendo isso defiando. Pessoas que tinham economias e foram vendo isso defiando. O Brasil mudou. Nossa geração, nós, 50 anos para cima, nossa geração mudou. E ela sofreu um baque muito violento. As consequências disso elas virão a longo prazo. Não tenham dúvidas disso, elas virão a longo prazo. Nossa estrutura foi rompida e as pessoas não levam isso em conta. Tudo que é importante é um vírus e eu desejo que passe isso logo e que haja uma solução para esse problema, mas pense nas pessoas que estão ao seu redor. E você que é da minha geração, muitos de nós perdemos a esperança. Nós não perdemos o amor ou a fé, tiraram a nossa esperança. E isso não é utopia, gente. Às vezes, só o amor não basta. O amor, ele precisa andar junto com a fé ou com a esperança. Ele é o mais importante, mas só o amor não basta. Acreditem nisso. Então, temos que restaurar nossa esperança. Temos que nos reerguer em nossa esperança. Amarmos os nossos, amar nosso trabalho, nos reinventar. Porque quando uma cadeia que vem funcionando, uma engrenagem que vem funcionando por anos a fio, do mesmo jeito, seguindo um ritmo que é natural, de repente é rompida, haverá consequências. Muita coisa vai mudar nos próximos anos. Os nossos jovens, eles não têm a noção, não têm a noção como nós temos do que está acontecendo, mas eles sentiram o baque. Sentiram o baque. Sabe? Perderam o contato com seus amigos e muita gente se viciou nas redes sociais, na internet. Muitos dos nossos jovens. Como é que nós vamos resgatar isso é algo para ser pensado. Como as nossas crianças, meu Deus, esta geração que passou por esta pandemia. Gente, o que será dessas crianças? Elas quebraram etapas da vida delas que não serão reconstruídas. Essas etapas, elas foram puladas de uma forma brutal e muitos ainda estão sendo restringidas ainda. Etapas, o ser humano vive de etapas. Nossa vida, ela é um ciclo. Nós vivemos neste ciclo e a pandemia, ela trouxe esse rompimento. Ela trouxe esta dor de romper. Muitas pessoas estão numa profunda tristeza,
numa profunda decepção, frustração. E como é que nós vamos conseguir recuperar isso? Primeiro é decidindo, nós precisamos decidir levantar. Precisamos decidir levantar. Precisamos ter esperança. Nós somos fortes. O ser humano é forte. O brasileiro, então, somos muito mais que fortes. Só Deus sabe por onde passamos. Nosso sangue tem a mistura de muitas raças. Raças fortes, bravas, valentes. Então nós somos fortes. O brasileiro é forte. Mas é preciso pôr isso para fora, gente. Se você tiver a oportunidade, fale com alguém o quanto você ficou chateado por ter ficado tanto tempo dentro de casa. Fale com alguém que você está chateado porque teve perdas financeiras. Converse, ponha isso para fora. Fale para o seu pastor, para o seu padre, para o seu líder religioso o quanto você se sentiu desonrado porque ele não lutou por você. As pessoas precisam entender, ou nós precisamos entender, que somos diferentes. Gente, não somos iguais. 5 dedos, totalmente diferentes um do outro. Algumas pessoas sofreram isso muito mais do que as outras. E aqueles que estão saindo bem desta situação toda, ajude quem não está. Entenda que houve pessoas que perderam muito mais do que vocês possam imaginar aqui, dentro da alma. Então ajude estas pessoas. Ouça, não dê remédios prontos, apenas ouça. Acalente, abrace. Vocês não têm noção do quanto isso faz falta. Mas as pessoas não estão falando disso. Eu desejo a você que você consiga ouvir o seu próximo. Eu desejo a você que você resgate a sua esperança. Eu desejo a você que você se reerga, porque nós somos bravas, gente. Nós brasileiros somos muito bravos, fortes, nós somos valentes, nós nos reconstruímos no meio de tantos escombros emocionais. Somos fortes, nós podemos ir avante com a ajuda de Deus e nos amando e nos aceitando nesta situação. Obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça do seu like lá, tá? Se você gostou, compartilhe. Faça um comentário, dê uma opinião, uma sugestão de assuntos que você gostaria de ouvir, tá bom? Eu vou estar lá com vocês. Beijo, Deus os proteja e os guarde sempre.